Olá, pessoal! O conteúdo dessa aula de hoje é advérbio. Nós sabemos que os advérbios são amplamente utilizados no português, tanto na forma escrita quanto na fala diária. Para fazer uma boa redação no vestibular, por exemplo, você também precisa dominar essa classe de palavra tão importante. E para te ajudar, eu vou explicar os diferentes tipos de advérbio e suas aplicações nas frases. Confira! Como definição, advérbio é uma classe de palavra que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes características. Também acompanha adjetivos, outros advérbios, e a gente tem as seguintes classificações para ele: advérbio de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. A função dos advérbios é justamente a de dar característica aos verbos ou intensificar o sentido de um adjetivo, de outros advérbios. Então, a maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. Dentro das classificações, nós temos advérbio de lugar, que caracteriza o lugar a qual o verbo se refere. Então, palavras como aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, entre outras, pertencem a advérbio de lugar. Como exemplos, nós temos: venha para cá, eu estive dentro da sua casa. Vamos nos mudar para longe. Se vocês forem observar os três exemplos, essas palavras que estão em destaque, elas ajudam a especificar os verbos venha, estive e mudar, respectivamente. Advérbio de tempo, dá ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. Então, nós temos como exemplos palavras ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre, nunca, entre outras. Eu te encontro amanhã, nunca vi esse filme, ela costuma dormir cedo. Nesses exemplos que estão em destaque, essas palavras ajudam a especificar os verbos. Advérbio de modo. Esse daí ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. São palavras como bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido. E a gente também costuma utilizar o sufixo mente, acrescido a muitos adjetivos. E aí eles se transformam em advérbios de modo. Você foi bem na prova? Ele corre devagar. Andou silenciosamente pelo corredor. As palavras em destaque, elas ajudam a caracterizar os verbos. Advérbio de intensidade ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Para caracterizar a intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo em outros advérbios. Os mais comuns que nós utilizamos são muito, pouco, mais, menos, bastante. Eles leem muito. Eu te acho bonito demais. Ele fala tão pouco. No primeiro exemplo, o advérbio mais intensifica a ação do verbo, ganhamos. No segundo, o advérbio de mais intensifica o adjetivo bonito. E no terceiro, o advérbio de intensidade pouco caracteriza o verbo fala. E outro advérbio de intensidade tão, caracterizando o advérbio pouco. Advérbio de afirmação. Complementa, reforça o sentido da afirmação. São palavras como sim, certo, claro, positivo, realmente, entre outras. Elas possuem um valor afirmativo. Eu vou sim. Estudamos, claro. Realmente tivemos muitas encomendas. O advérbio de negação, que é o contrário do de afirmação, complementam o sentido de negação, ou reforçam esse sentido de negação. São palavras como não, nem, negativo. Em alguns casos particulares, algumas palavras como nenhum ou nada, nunca, podem ser consideradas advérbios de negação se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo. Ela nem foi à festa. Eu não estou nada convencido. Advérbio de dúvida. Complementa ou reforça o sentido da dúvida. Palavras como quiçá, possivelmente, talvez, provavelmente, entre outras, caracterizam esse tipo de advérbio. Porventura, não terias um copo d'água em casa?
Não decidimos ainda, mas talvez faremos. Provavelmente o resultado sai nesta semana. O grau dos advérbios, eles vêm para intensificar uma determinada situação, apesar dos advérbios serem palavras invariáveis em gênero e número. Quando nós estudamos os advérbios, nós estudamos o grau, essas flexões de grau. Os advérbios podem ser comparativos ou superlativos, nos mesmos moldes, na mesma situação dos graus dos adjetivos. Então, quando a gente tem um grau comparativo, você vai comparar dois elementos. Essa comparação ela pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Igualdade, nós temos os recursos tão quanto, que vem junto ao advérbio. Superioridade, mais do que, mais que. Inferioridade, menos que, menos do que. Então, eu tenho como exemplos, nós vivemos tão perto quanto vocês, ela fala em público tão bem quanto ele. Nós vivemos mais perto do que vocês, ela fala em público melhor do que ele. Nós vivemos menos perto do que vocês, ela fala em público pior do que ele. Nos casos dos advérbios bem e mal, quando você vai intensificar o sentido, eles são substituídos por melhor e pior. O superlativo, ele vai exprimir qualidades em um grau muito elevado de um único elemento. Então, essa relação ela é direcionada a um elemento. Podem ser divididos em analíticos ou sintéticos. Analítico é quando nós utilizamos duas palavrinhas aqui para intensificar o sentido de alguma coisa. Sintético é quando a gente modifica a palavra de origem, acrescentando um sufixo a ela. Então, nós temos aqui na forma analítica, quando um advérbio acompanha outro para afetar seu grau. Eles saem muito cedo de casa, né? Aqui nós temos duas palavras que têm o sentido de intensificar o tempo em que eles saem de casa, muito cedo. Mas a gente, no grau analítico, utiliza duas palavras, né? Aqui embaixo, no sintético, quando um advérbio tem seu grau afetado pelo uso de um sufixo, você tem a palavra aqui de origem e o acréscimo da partícula aqui ao lado, eles saem cedíssimo de casa. A intenção também é intensificar a ação, né? Vale salientar que na linguagem coloquial, algumas variações são aceitas. Nós usamos, por exemplo, diminutivos ou aumentativos. Quando a gente quer expressar alguma coisa, eles saem cedinho de casa. Eles saem cedão de casa. Eles saem super cedo de casa. Utilizamos aí alguns prefixos, aumentativos, diminutivos. Lembrando que esta é uma linguagem não formal. Na linguagem formal, essas variações devem ser evitadas, ok? Então é isso, é um assunto muito fácil, muito simples. Na verdade, essa aula vem só como reforço, né, para a gente relembrar o que já foi visto durante todo o nosso percurso escolar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá!